Vamos à entrevista de hoje no Troca de Ideias, assim como toda sexta-feira. Vamos conversar com a prefeita de Lajeado, a Gláucia Schumann, que já está conosco aqui no estúdio. A Laura Malman, também da assessoria, já está aqui acompanhando a entrevista. Muitos assuntos, como sempre, né, Gláucia? Bom dia. Bom dia, Rita, Nicolas, nossos dia. ouvintes da Rádio Independente. Eu já vou começar dando uma informação, por ser um final de semana muito frio aí que está vindo pela frente, né? Então, nós temos um serviço de abordagem social para os moradores de rua e vou divulgar o número, então, se alguém localizar algum morador de rua que possa noticiar para a abordagem social, né, para que essa pessoa não fique exposta a esse frio intenso. É o 99-209-3115. Esse número está nas redes da Prefeitura também, 99-2009-3115, para a gente evitar problemas maiores, né? Nós estamos muito preocupados porque realmente as temperaturas vão cair ainda mais nesse final de semana. Claro que teremos outros frios durante o ano, mas esse primeiro sempre, às vezes, o pessoal não está preparado, né? Então, às vezes pensa que não vai ser tão não vai frio ser tão assim. frio. E nós também, né? Todo mundo se manter agasalhado, né? Para evitar ambientes com muita aglomeração. Se tiver gripado, usar máscara, né? Aquilo que a gente aprendeu na pandemia, agora a gente pode utilizar. Então, em ambientes, se tu está se sentindo um pouco resfriado, use máscara, não tem problema nenhum que tu evita o contato. A gente está conseguindo estabilizar os nossos serviços de saúde, né? Nós tivemos um aumento considerável ali no início de maio e foi geral em todo o estado do Rio Grande do Sul. Agora a gente consegue perceber que está normalizando o serviço. Estamos com um atendimento extra até às 20 horas em 2 postos de saúde, que é o Centro e o Conventos e o Jardim do Cedro, 3 postos. E o pessoal tem procurado bastante, o pessoal tem se vacinado bastante, então quero agradecer esse apoio da comunidade de fazer a vacinação contra a gripe. Melhorou, então, essa questão da vacinação. Melhorou bastante gente procurando a vacinação, que ela evita realmente que essa doença se agrave. A gente já teve óbitos, né, pela gripe. Então, acho que se todo mundo colaborar, a gente consegue passar esse inverno com menos impacto. A vacinação agora, ela é aberta a todos os públicos. Ela acontece em todos os postos ou tem em todos eles? Em todos eles. Em alguns tem horário estendido. Que também pode se vacinar nesses 3 postos? Que também pode fazer a vacinação. Exatamente. Sobre esse trabalho junto aos moradores em situação de rua, as pessoas em situação de rua, Gláucia, qual é a estrutura que o município está oferecendo? É o Abrigo São Chico? Tem alimentação, roupas, banho? O que está sendo ofertado para as pessoas? A nossa principal dificuldade é convencer a pessoa a sair da rua. Até porque, para isso, ela tem que seguir as regras do espaço, do espaço. Então, ela pode ir para o Abrigo São Chico, temos outros espaços conveniados, então, dependendo da situação, a gente encaminha para o espaço conveniado, mas ela tem que aceitar, né? Porque lá, sim, tem que seguir um regramento, né? Não tem bebida alcoólica, uso de drogas, enfim, por óbvio, né? Então, isso, às vezes, a pessoa fica reticente, mas está sendo um trabalho bem positivo, a gente está conseguindo, alguns a gente encaminha, aceitam a internação, outros que a gente vê que está num processo muito difícil, a gente pede uma internação compulsória, então pedimos ajuda do judiciário para que seja feito isso de forma compulsória, então daí vai ser feito de forma obrigatória, mas se não, a pessoa tem que querer se tratar, querer sair das ruas, né? Então o movimento que a gente está fazendo também da ação de dar esmola, né? Na verdade, a gente está ajudando a pessoa naquele momento, mas está condenando a pessoa a viver na rua por todo o período, né? Então, a ajuda não dê esmola, encaminhe ela para um dos nossos serviços, né? Esse número também é indicado, que também pode conseguir colocar na nossa rede e a gente tentar auxiliar essa pessoa. A Laura ia fazer uma observação, Laura, a respeito da vacinação. Amanhã os postos de saúde do Jardim do Cedro e do Olarias estarão abertos das 8 ao meio-dia para toda a população, não só para os seus moradores de referência ali dos bairros. Então, toda a população que não consegue buscar durante a semana pode buscar os postos do Olarias e do Jardim do Cedro amanhã, das 8 ao meio-dia, com vacinação, com atendimento médico, enfim, todo esse atendimento extra para contribuir, então. Esse atendimento extra, ele acaba evitando que a gente congestione a UPA, porque normalmente não são situações graves que vão para a UPA, mas acabam procurando porque é só o equipamento que está aberto no final de semana. Por isso que a gente está abrindo esses postos, né,
pelas situações gripais. Então, melhor, se não é grave, procure o posto que a gente já consegue resolver o problema. Ainda dentro dessa temática do inverno, de ajuda e tudo mais, a arrecadação também, doações. As pessoas às vezes querem doar e não sabem exatamente para onde Nós levar. estamos iniciando, então, a nossa campanha do agasalho. Nós temos o Centro Vestir e Ser, que fica na Júlio de Castilhos, na frente da prefeitura. Na frente da prefeitura, então, tem um centro de recolhimento de agasalhos, Vestir e Ser. Ele aceita, então, os agasalhos durante o período de funcionamento da prefeitura, mesmo horário. Pessoal, mas eu faço um apelo, nós precisamos de roupa de inverno, né? Não adianta nos trazer agora roupa de verão. Então, campanha do agasalho para roupas de inverno. Muita falta de roupa masculina, se puder, né, nos ajudar. Roupa de cama também é importante receber, mas roupa masculina, diversas numerações, claro que se tem feminina, também será recebido, infantil sempre precisa, mas se atentem para trazer roupas de inverno agora. Em condições De uso. Por óbvio que lá a gente faz uma triagem, né? Chega lá, a gente recebe, se a roupa não está em condições, a gente devolve, porque lá não é um setor de descarte. Né? É um setor de doação de roupas para a gente passar para outras pessoas. Então, não é descarte. É importante, então, quem tem essa demanda, é importante quem não fez, está começando o inverno, é sempre importante a pessoa que tem um pouco mais de condição, ela doa a sua roupa até para abrir espaço para que novas possam ocupar aquele espaço. Bom, a gente tem muitos assuntos e a gente vai aqui tentar vencer essa pauta, viu? Começando pela Secretaria do Planejamento. A gente teve a boa informação essa semana de zerar a fila das análises dos alvarás, né, Glaucia? O que é essa análise de alvará? Todo mundo que quer construir tem que ter a permissão da prefeitura, falando numa linguagem mais simples. E nós tínhamos muito atraso para começar essa análise, né? Às vezes eram meses de atraso. Agora não, agora conseguimos zerar a fila. Isso significa que se o empresário chega lá com o projeto, ele já entra para análise direta, ou seja, um técnico já está recebendo o projeto para começar a primeira análise. Não é a aprovação, né? Não é a aprovação. Tu vai analisar, se tiver tudo ok, possivelmente ele vai ter essa aprovação em 5 dias. Se não tiver tudo ok, ele vai receber uma devolutiva do que precisa fazer, né? Então, nós ganhamos bastante tempo, porque quando tu quer começar a construir, tu quer logo. Né? Então, se fez um trabalho lá até de separação de setores, para cada um tratar de temas específicos, para a gente ter essa rapidez. Né? E quanto mais se demora, o pessoal já está com dinheiro reservado para fazer isso, às vezes tu não consegue, tu acaba perdendo valores pela demora do poder público. Então, a nossa parte estamos tentando fazer e foi acho que uma grande conquista, que era um pedido muito evidente, principalmente dos empresários, né, do setor da construção, que é muito pujante aqui na nossa cidade. E não só nessa questão da construção, mas da pessoa que vai construir a sua própria casa. Exatamente. E isso é fundamental nesse momento da reconstrução que a gente está vivendo. Então, daqui a pouco a pessoa está construindo a sua casa e também precisa dessa agilidade. Precisa da agilidade, certo, isso aí. Passando para a próxima pauta, a questão do lixo. Licitação para a nova empresa para coleta de lixo deve ser feita em julho? É isso? Ainda não é bem assim? Não temos, eu não vou precisar data. Na verdade, nós estamos num contrato temporário, que ele tem validade de 6 meses, então acaba em outubro esse contrato, e nesse meio tempo tem que sair essa nova licitação. Contratamos um estudo para fazer essa nova licitação, para a gente entender o que realmente vai resolver o problema do lixo na cidade de Lajeado. Essa empresa está vindo segunda-feira para Lajeado para fazer essa primeira reunião, entender, então, como é a dinâmica, como funciona aqui na cidade de Lajeado, coletar os dados. O estudo, eles têm um prazo de 1 mês para entregar esse estudo, e quando eles entregam esse estudo, eles entregam o termo referencial, que é o documento que eu preciso para fazer a licitação. Mas é claro que quando eles vão acabar esse estudo, esse termo referencial tem que ser discutido, né? Também vai ser apresentado para a Câmara de Vereadores, então, para que a gente realmente tenha agora um projeto mais efetivo e consiga resolver de forma efetiva o problema do lixo na cidade. Então, não vou dizer que é certo o mês, mas assim, vai ter que acontecer entre julho, agosto, no máximo setembro, para poder ter o prazo dessa nova empresa se organizar e vir a prestar o serviço aqui na cidade de Lajeado. Como que vai funcionar esse estudo? O que ele vai analisar? Quais são as possibilidades que ele vai trazer para o município? Sim.
Nós temos que entender primeiro como é que a coleta se torna mais eficiente. Por enquanto, na cidade de Lajeado, nós só temos a coleta chamada coleta traseira, tá? Que é um caminhão que passa com os seus funcionários atrás recolhendo lixo e tocando na caçamba do caminhão. Vamos ter containers que um caminhão consegue pegar esse container e daí tu não tem o funcionário e tu consegue ter uma coleta mais rápida do que tu passar por cada ponto, por cada lixeira, daí tu tem locais que tu concentra esse lixo. Isso é efetivo em Lajeado, tu consegue fazer isso. Onde vamos botar containers? Nós podemos botar só no centro, nós podemos botar em bairros centrais e nos bairros mais periféricos a gente ainda mantém outro sistema de coleta. Então são pontos a serem... São questões importantes, né? Quantos caminhões eu preciso? Né? Porque o que a gente viu é que no contrato anterior eu tinha 7 equipes de coleta de lixo, 7 caminhões com 7 equipes. Já nesse contrato temporário, a gente aumentou para 9. E ainda tem dificuldade, porque houve um aumento considerável na produção de lixo. Isso vai ser medido, então, pela essa empresa, quanto a gente está colocando de lixo. Então, qual é a necessidade de montar isso? Temos muitos loteamentos novos onde não se passava o lixo, então fazer essas novas rotas, como é que tu faz uma rota mais eficaz? Por isso muda os horários também, às vezes. Os horários, passar, tu imagina que o caminhão do lixo tem que passar, tem que rodar toda a cidade. Toda a cidade. Quanto tempo demora isso? Como é que a gente organiza a coleta em cada bairro? Tem bairros que precisam ser coletados todo dia ou não? Então, todas essas são questões que vão ser analisadas. E óbvio também que nós vamos ter que ter os valores para isso, porque quando tu trabalha com uma coleta por containers, o valor é muito superior. E daí eu vou ter que ter esse orçamento e vou ver se a cidade consegue comportar isso ou não. Né? Então, são vários aspectos que esse estudo nos traz para ver a viabilidade de ter eficiência, mas também de ter condição de fazer o serviço, né? De ter condição orçamentária de prestar esse serviço. E essas informações são importantes para a tomada de decisão do poder público. A comunidade vai ser ouvida? Como que vocês pretendem também elaborar isso? Através dos vereadores, né? Então se contempla o ouvir da comunidade, a gente consegue, então, fazer esse estudo realmente refletir o que nós queremos. É que, às vezes, uma vontade pessoal, ela não pode se sobrepor a um estudo técnico que diz tem que ser dessa maneira. Para o bem da maioria. Mas nós estamos abertos, claro, todo mundo pode dar a sua opinião, até agora já pode trazer apontamentos, quem sabe avalia isso, se é interessante. Nós temos muita discussão de bairros que querem tirar as lixeiras. É verdade. Mas assim, outros não querem. É possível eu tirar todas as lixeiras e todo mundo pendura o seu lixo na sua grade, na sua frente, mas como é que eu faço esse recolhimento? Quanto tempo demora para passar em todas as casas e recolher o lixo? É viável isso? Isso não atrai, por isso que eu... E até a facilidade de espalhar esse lixo daqui a pouco, né? Então, assim, são pontos que têm que ser considerados. Às vezes, o que é melhor para mim não é melhor para a cidade. Né? Então, aqui a gente tem que pensar de forma coletiva, o que é melhor para todos, mesmo que às vezes não seja o ideal para mim. Para a gente não sair, depois a gente sai dessa pauta, mas ainda dentro dela, a ouvinte Rejane, eu acho que é do Jardim do Cedro, porque ela já mandou mensagens outras vezes. Triste a coleta, dia sim, dia não. Aí, desculpa, é o tempo, avisamos a empresa. Enfim, ela colocou. Acho que ela deve estar tendo problema há mais dias, porque ela já... Talvez se ela puder passar o nome da rua aqui, a gente agradece. Daí a gente tenta... Aí a gente passa aqui para a Laura. É importante sempre passar. Às vezes eles dizem, não passou em todo o bairro. Daí depois a gente verifica que não é todo o bairro. Então tenta localizar a rua onde é que não aconteceu, onde é que está tendo o erro, para a gente corrigir de maneira efetiva o problema. O lixo atualmente, qual que é o tratamento que ele está sendo dado? Até questão de ouvintes, se isso tem possibilidade de mudança também. Por enquanto, nós temos um aterro sanitário, então nós não levamos o lixo embora da cidade, ele fica na cidade, né? Se leva para esse aterro, tem uma cooperativa que faz a primeira triagem e ele é colocado nesse aterro, ele é enterrado, o nosso lixo, né? Com todas as licenças. Enfim, o custo de se levar o lixo embora para uma outra cidade, ele é muito maior, já foi medido isso. Se discute também, vamos manter o nosso aterro
ou vamos levar o lixo embora, que também pode entrar nessa discussão do estudo de termos de valores. Só que assim, ó, como nós já temos um aterro, nós sempre termos que tratar aquele aterro. Nós não podemos abandonar aquele espaço. Ele tem que sempre ser cuidado, monitorado. Então, mesmo que um dia se decida levar para outro lugar, nós ainda vamos ter as despesas de manutenção daquele espaço. Ele comporta ainda, então, né, ele comporta... mas um aterro dura para a vida inteira. O nosso aterro, estamos aumentando uma célula, vai dar mais 2 anos, e depois tem uma área logo ao lado que pode aumentar a vida útil desse aterro para 20 anos. Então, depois, daí temos que se pensar em outras alternativas. Tomara que até lá a gente tenha soluções, e está buscando soluções melhores de como resolver o nosso lixo, de tornar o nosso lixo mais atrativo financeiramente. Porque a gente está vendo tecnologias, né, que tu pode, sei lá, que falam em queimar o lixo, em virar... Eu tecnicamente nem sei tudo que se pode fazer e gerar benefícios com esse lixo, menos poluição, mais sustentável, né? Então, também são caminhos que estão buscando. E é uma preocupação não só do município de Lajeado, eu vejo que todos os prefeitos estão preocupados com isso, né? Porque tá muito caro o tratamento do lixo. E é uma realidade de todas as cidades. E só vai aumentar, né? O que eu posso preocupação fazer, geral. então, de forma ambiental, de forma econômica, para ter uma solução mais definitiva no descarte. Tem crítica, tem pedidos, solicitações, mas também tem elogios. Ó, o Elemar Rexigel parabenizar a administração, pois nunca se teve tanta limpeza, roçadas e máquinas nas estradas dos bairros em Lajeado. Mas aí tem um pedido também. Pedimos à prefeita um olhar diferente para a solução na rua Hugo Welter, no Floresta. O Hugo Welter é uma rua que não está asfaltada, no bairro Floresta, e os moradores pedem esse asfaltamento, ou mesmo que seja colocado outro tipo de paralelepípedo, enfim. Mas a questão é que toda pavimentação, ela não é de graça, né? Então, vai se conversar com a comunidade como é que se pode fazer isso através, talvez, de um calçamento comunitário, senão eu tenho que ir para o sistema convencional, que é o sistema de contribuição de melhoria. Então, qualquer pavimentação que se faça nova, qualquer pavimentação nova que faça na cidade de Lajeado, tem a contrapartida do morador. Acho que a gente comenta ainda, Glaucia, a respeito da regularização fundiária, Santo Antônio, Morro 25, né? Reunião que ocorre amanhã. Sim. Lá no Santo Antônio. O que é regularização fundiária? Para os ouvintes que não sabem, nós temos a possibilidade daquela pessoa que não tem a matrícula do seu imóvel, tá? Comprou o imóvel não está regularizado, às vezes tu comprou por contrato de compra e venda, enfim, de tu ter uma matrícula, de tu realmente ser dono do imóvel. Tu só é dono do imóvel quando tu tem uma matrícula no teu nome. Tá? Um contrato de compra e venda não garante a propriedade. Tu só tem uma promessa que tu pode virar um proprietário se tu fizer a escritura pública e depois levar a registro. Então, nós temos uma verba para fazer a regularização de 700 lotes. Nós temos até agora 131 inscritos. Por isso que a gente vai fazer uma reunião lá no bairro Santo Antônio, também para moradores do Morro 25, que estão em situações de imóveis de espaços não regularizados, imóveis não regularizados. Então, nos procurem, vão amanhã de manhã no ginásio, né, do bairro Santo Antônio, e a gente vai explicar como é que funciona isso. Isso muda a vida. Tu vai. Que horas começa? 9 horas. Tu pode se tornar proprietário do que tu já é. De fato, tu já está lá, mas de direito tu não tem a propriedade. Daí tu pode fazer financiamentos, enfim, tu consegue ter muito mais condições, né, até depois de vender este imóvel. Então, convido a todos a participarem e depois conseguir ter o imóvel próprio através de uma regularização. Mais alguma demanda aí para a semana? Para a próxima semana? Tem tantas demandas para serem resolvidas, mas eu vou pedir de novo, fazer esse pedido para a gente se cuidar com o frio que está vindo, cuidar da nossa saúde, né? As escolas também, crianças gripadas também podem sempre procurar o nosso atendimento para a gente evitar o agravamento. O que a gente não pode conceber é perder alguém por ter agravado uma doença que nos parece tão comum, né? A gente sempre conviveu com gripes, mas saber que ela pode se agravar e se tornar uma situação muito difícil. Então, vamos nos prevenir, vamos nos cuidar. E também aproveitar esse solzinho, né? Comer bergamota no sol. Também, Também tem a parte
parte boa. E aproveitar esses serviços que o município está oferecendo, especialmente na vacinação, como é o caso de amanhã. Isso, exatamente. Gláucia, muito obrigada. Bom fim de semana para ti e para a Laura também. Obrigada. Até a próxima.